tópico da nossa videoaula, vamos falar sobre melhoria operacional. Em específico, falaremos sobre qualidade e seus impactos. No caso dos programas de melhoria de qualidade, o foco deve estar sempre no servidor, no indivíduo. Afinal de contas, na prestação de serviço, a peça-chave, o constituinte-chave da prestação de serviço é o indivíduo, afinal, são eles que prestam os serviços. O programa de qualidade, por sua vez, ele deve propor ações tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Lembrando que esse planejamento da gestão da qualidade precisa ser entendido como uma parte integrante do planejamento estratégico da organização. A manutenção do nível adequado de motivação é essencial, tanto como causa como consequência. Então, compreender essa motivação faz parte do programa de melhoria da qualidade. Bem, quais são os desafios para se implantar um programa de melhoria da qualidade? Em primeiro lugar, no setor público, falando especificamente do setor público, existe uma cultura de rotatividade dos servidores, né? Então, nós temos pessoas que se aposentam, nós temos pessoas que assumem os cargos e que ficam pouco tempo e depois passam para outros cargos. Essa rotatividade ela é um problema. O aumento de clientes não aumenta o quantitativo de recursos disponíveis. Então, muitas vezes nós temos uma quantidade limitada de pessoas, mas uma demanda crescente por serviços. E essa mão de obra, né, ela não vai sendo aumentada conforme o tempo vai sendo executado. Nós também podemos destacar a necessidade de equilíbrio entre quantidade e qualidade do trabalho. Quantidade de pessoas efetivamente vinculadas à realização da prestação de serviço e a qualidade do serviço que de fato é prestado. Vamos falar agora a respeito das ferramentas para a melhoria da qualidade. Já cabe uma explicação. Nós temos um conjunto bastante extenso, bastante diversificado de ferramentas da qualidade. Tradicionalmente, nós podemos destacar as 7 ferramentas clássicas da qualidade que são utilizadas aí desde os anos 30, os anos 40. Mas vamos destacar aqui algumas, né? Vamos falar primeiro do brainstorming, ou tempestade cerebral. O brainstorming é uma técnica muito utilizada quando você não sabe exatamente quais são os problemas, ou quais são as causas dos problemas, ou você não consegue entender a situação. Você chega na empresa, na organização, e ela está no que a gente chama de ambiente de confusão, né? As coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam trabalhando, mas existe uma série de problemas que precisam ser diagnosticados. Então, nesse ambiente de confusão, o brainstorming é uma técnica bastante utilizada. Outra técnica é o diagrama de causa e efeito, também conhecido gráfico de Ishikawa. Kaoru Ishikawa, um japonês, ele foi um dos criadores dessa metodologia de gestão da qualidade. E o trabalho dele é justamente entender quais são as causas para uma determinada consequência, né? Então, o gráfico que a gente chama de espinha de peixe, ou gráfico de causa e efeito, também conhecido como gráfico de Ishikawa. Vocês podem fazer uma pesquisa, é um gráfico muito interessante e ele permite que você compreenda melhor o porquê, quais são as causas de um determinado problema. Bem, depois que você já sabe a causa ou as causas dos problemas, você então parte para a proposição de melhorias ou um plano de ação, também conhecido como 5W2H. Antigamente 5W1H, mas hoje mais modernamente 5W2H. Quais são os W e quais são os H? O what, o que? O que precisa ser feito? Who, quem vai fazer? When, quando será feito? Where, onde será feito? Why, por que está sendo feito? How, como será feito? E how much, quanto custa para fazer? Se você consegue responder essas 5 perguntas, né, relacionadas à sua ação, então você tem o que a gente chama de plano de ação. E daí em diante você consegue, né, a partir desse planejamento, que é um planejamento simples, vamos dizer assim, simples, você consegue acompanhar essa execução. Uma outra ferramenta também muito interessante, também já de bastante tempo, que é o gráfico que a gente chama de gráfico de Shilhart, que foi o idealizador, Shilhart, que depois foi disseminado para o mundo por Deming, também chamado gráfico de Deming, é o famoso ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Act. Eu tenho aqui uma fotografia do ciclo PDCA, que inclusive vocês já viram em outras disciplinas, e que está lá na página 133 do caderno didático. Esse PDCA ele está dividido
né, as partes dele, o Plan, Do, Check e Act, estão divididos em outras sub-ações, vamos dizer assim. O PDCA, basicamente, ele está na base de praticamente todos os ciclos de gestão, né? Então nós temos uma metodologia, por exemplo, chamada MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, que é um desdobramento do PDCA. Lá no P acontece o planejamento, né? Nós temos ali o estabelecimento de metas, a definição dos métodos, o planejamento, né? A organização desses processos. Depois nós passamos para o DO, que é a educação e treinamento, o fazer, né? Que é o próprio executar, e a mensuração, que é o medir. Depois nós já caminhamos aqui para o Control, né? Que é o verificar e comparar com o planejado. Uma vez que você disse que ia fazer de uma forma e você executou, será que você fez aquilo do jeito que estava previsto ser feito? E aí nós temos o A, que é o ACT, que é o último quadrante aqui, que você vai analisar e gerar resultados, depois você vai avaliar alternativas e vai desenvolver. O que significa desenvolver? Significa basicamente que você vai procurar uma forma de compreender melhor o que você fez, para que ao executar novamente, né, numa eventualidade de executar novamente, você não cometa os mesmos erros, né? Você pode até cometer outros erros, mas os mesmos erros você não vai cometer. Bem, o que são falhas na qualidade de serviço? Nós temos aqui que basicamente dois grandes grupos de falhas. Os primeiros, né, são os erros e depois nós temos as não conformidades. O que é uma não conformidade? É um desvio de conduta dos indivíduos ou na execução dos processos. Quer dizer, está tudo claro o que deveria ser feito, mas você observou que as pessoas estão fazendo ligeiramente diferente. Pode ser que não houve um problema efetivo em função daquilo, mas é um desvio de conduta. Um determinado material, por exemplo, foi deixado num lugar e não é o lugar adequado para ele. Aquilo pode até ser que não gerou nenhum tipo de desperdício, nenhum tipo de problema, mas não está em conformidade com o previsto. Agora, um erro ele gera um impacto. Um erro é grave, no sentido que ele para a produção, ele gera produtos deficientes, pode gerar necessidade de retrabalho, pode gerar o desperdício, pode ser que o cliente tenha uma discussão, pode ser que o cliente vá questionar um contrato por causa disso, né? Então, o erro é mais grave nesse sentido. E aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as melhorias, os processos de melhoria da qualidade. Eu trouxe para vocês aqui, inclusive eu deveria até ter colocado no slide, esse material, ele é um print de um livro da Maria Balesteiros, que é um livro de administração da produção e operações, tá? Eu vou deixar o link do livro direitinho na sala virtual. Aqui ele está comparando, o autor está comparando os dois processos de melhoria de qualidade que são mais comuns. É o modelo americano e o modelo japonês. Qual é o modelo japonês? O modelo japonês é esse da linhazinha mais verde, que vai subindo devagarzinho, mas está sempre subindo, né? Então, esse aqui é o modelo japonês. É a melhoria contínua, também chamado Kaizen, em que as pessoas estão sempre mudando, as pessoas estão sempre melhorando, né? Nada está pronto, é todo um processo de continuidade. Agora, o outro modelo é esse modelo que funciona com patamares, né? Então, você tem um salto e aí você para e fica naquele patamar durante um tempo e depois você executa outro salto. Esse é o modelo americano, também conhecido modelo da reengenharia, que é um modelo novo. O modelo americano ele foi construído em resposta ao modelo japonês. Os japoneses já desenvolvem essa metodologia de melhoria contínua já desde o final da Segunda Guerra Mundial. E os americanos, né, desenvolveram a reengenharia a partir dos anos 90. Bem, nós vamos fechar então essa última videoaula da disciplina, né, de Gestão de Operações e Logística 2, falando, né, buscando aqui ressaltar a importância de todo o conteúdo que nós passamos para vocês. Falamos sobre serviço, falamos sobre redes de atendimento, falamos sobre a questão da importância das filas nesta videoaula especificamente e buscar contribuir, né, para vocês a respeito da importância do trabalho que essa disciplina tem no funcionamento das organizações de prestação de serviço, em especial do serviço público. Foi um prazer ter podido estar com vocês nessa disciplina e eu agradeço muito e quem sabe estaremos de volta em uma próxima disciplina.